morte. Mas Natal é nascimento. E com o tempo, depois que Jesus nasceu, colocaram essa data de Natal. Mas por quê? Por quê? Não é só isso. Tem mais alguma coisa. O solstício de inverno. Mas sobre palavra é essa de solstício de inverno? O solstício de inverno, ele é comemorado no Polo Norte, porque é a data em que tem um dia, 2 dias no ano, em que o dia fica muito longo e eles comemoram, tem festa, eles fazem piquenique. Por quê? Porque lá faz muito frio. Eu tenho uma prima que morou na Noruega por 5 anos. E ela falou que quando faz sol, aí ela olhava assim, olhava na janela, as pessoas todas andavam na calçada onde tinha sol. O sol é motivo de festa, porque todos eles têm que tomar vitamina D em quantidade. Porque o sol, na quantidade certa, é saúde. Mas solstício, Natal, o que tem a ver esse dia longo lá nos países nórdicos, no Natal? A origem do Natal. A história, né? O Natal começa, na verdade, pelo menos 7.000 anos antes do nascimento de Jesus. É tão antiga quanto a civilização. E tem um motivo bem prático. Celebrar no hemisfério norte, que acontece no final de dezembro, no final de dezembro, uma madrugada, dessa madrugada em diante desse dia do solstício, o sol fica cada vez mais tempo no céu até o auge do verão. É o ponto de virada das trevas para a luz. Renascimento do sol. O nascimento do Cristo sempre esteve envolvido em controvérsias. Os pesquisadores, os cientistas, historiadores concordam muito bem com esse dia 25, não. Para uns, seria dia 1º de janeiro. Para outros, 6 de janeiro. Para outros, 25 de março. E ainda tem outros que acham que é dia 20 de maio. Os pesquisadores que vão lá, né, buscar nos livros, na história. Pelas observações dos chineses, olha que interessante. O Natal seria em março, que foi quando um cometa, tal qual a estrela de Belém, reluziu na noite asiática no ano 5 depois de Cristo. Como data festiva, é um arranjo inventado pela igreja, aí entrou a igreja, e enriquecido através dos tempos. Eu estou lendo porque eu não lembro mais pela incorporação de hábitos e costumes de várias culturas. Então, juntar solstício de Natal, a dúvida de um e de outro, e a igreja, quando foi tomando o poder, né, a questão da igreja católica, eles juntaram todas essas informações e instituíram o dia 25 de dezembro como a data de nascimento de Jesus. Mas não existe nenhum documento, uma certidão de nascimento, né? Porque Maria e José fizeram aquele caminho, que a gente já sabe, não achou hotel, não achou lugar, depois levaria, mas não tem nenhum documento que diga que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Existem pesquisas para saber quando foi, mas foi mais mais entre dezembro e maio. Mas a igreja chegou e instituiu essa data. Com a consolidação do cristianismo, a festa foi oficializada como Natal Domini, Natal do Senhor. A data foi escolhida pelo Papa Júlio I
entre 337 e 352 depois de Cristo. Olha isso. Depois de Cristo. E em 529 foi declarada feriado nacional pelo imperador Justiniano. Então a gente já tem mais ou menos uma noção de como é que o Natal surgiu. Mas e os símbolos? Aí eu quis saber. Quais são os símbolos do Natal? Quando a gente vê televisão, quando a gente abre lá a internet, que eu fui lá, bem Natal, apareceu um monte de símbolos. O que eles significam? Alguém sabe? Vou passar a bola para vocês. Essa figura aí, gente. Essa figura nesse calor, nessa roupa, nessa barba, de luva, na escola. E eu quero esse ritual aí, dá um pouco de controvérsia, mas eu trabalho com crianças de 10 a 13 anos, que é o quinto ano. E a gente faz o Papai Noel tropical. De bermuda, sandália, um coqueiro. Sabe? Porque o calor, tem uns que gostam, tem outros que criticam, mas a gente segue a vida. O Papai Noel, quem sabe por que surgiu o Papai Noel? Papai Noel? Hã? São Nicolau. São Nicolau? No século IV, mais exatamente no ano de 371, nasce Nicolau de Bari ou Nicolau de Mira. A generosidade a ele atribuída granjeou-lhe a reputação de mágico milagreiro e distribuidor de presentes. Mas por que a roupa dele é vermelha e branca? Por que não é verde? Por que não é azul? Por que não é preta? Por que ele é toda branca? Alguém sabe? Você sabe? Então conta pra gente. É por causa da Coca-Cola. Ó, em 1931, a Coca-Cola Company contrata um artista e transforma o Papai Noel numa figura totalmente humana e universalizada. Sua imagem foi definitivamente adotada como o principal símbolo do Natal. E eu já ouvi uma história de que ela teve um concurso para ver como é que era e tal, e aí ganhou o Papai Noel desse estilo. Coca-Cola não é vermelha e branca? Não é? Olha só, que sutil, não? Essa é a história do Papai Noel. E esse símbolo? Todo mundo tem um pinheiro, porque o Brasil tem muito pinheiro, verdade? Em cada esquina a gente vê um pinheiro. Não? Então, é lindo, gente. Estou de brincadeira, eu acho lindo, mas assim. A árvore de Natal. Acredita-se que essa tradição começou em 1530. Sabe aonde? Aonde? Não foi no Brasil, porque assim não tinha pinheiro. Em 1530, quem chuta aí um lugar frio tem pinheiro? Alemanha. E sabe com quem? Martim Lutero. É curioso, porque certa noite, enquanto caminhava pela floresta, Lutero ficou impressionado com a beleza dos pinheiros cobertos de neve. As estrelas do céu ajudaram a compor a imagem que Lutero reproduziu com galhos de árvores em sua casa. Além das estrelas, algodão e outros enfeites. Ele utilizou velas acesas para mostrar aos seus familiares a bela cena que havia presenciado na floresta. Eu vou contar um segredo para vocês. Eu acho que quase ninguém fez isso quando era criança, mas na infância, né? Com dificuldades e tal.
A nossa árvore de Natal lá em casa era feita de galho de goiabeira. Galho de goiabeira, cheio de algodão. Era também, e aquelas bolas de vidro que a mamãe ficava muito preocupada daquilo quebrar e cortar, gente. Mas assim, hoje, olhando para trás, goiabeira a gente tem a vantagem, não é, gente? Hã? Até onde não planta ela nasce, não? Mas a história dessa árvore aí foi Lutero, que achou linda a árvore e começou a trazer para a gente. E o presépio? Alguém sabe quando foi que apareceu o primeiro presépio? Quem foi que inventou essa história? Quem foi? São Francisco de Assis. Presépio, na língua portuguesa, significa o local onde se recolhe o gado e o estábulo. O presépio é uma referência cristã que remete ao nascimento de Jesus numa gruta de Belém, na companhia de São José e da Maria. Então, foi São Francisco de Assis, no século XIII, na Itália. Ele quis recriar a cena do nascimento de Jesus para explicar para o povo como ele teria acontecido. Então, o presépio tinha um sentido, ele não foi assim, ele fez o presépio para explicar para o povo como é que tinha acontecido o nascimento de Jesus. Então, de acordo com a mesma fonte, que eu tirei, Jesus nasceu numa manjedoura destinada aos animais. No presépio, uma vaca e um burro. E foi reconhecido no momento do nascimento por pastores da região, avisados por um anjo, e, uns 2 anos mais tarde, não na manjedoura, mas na casa de Jesus, por magos, dizendo que não foi no mesmo dia que os magos chegaram. De acordo com as pesquisas, foi 2 anos depois. Então, vamos lá. E aí eu trouxe para vocês uma história que eu conto para as crianças lá na escola. De Ana Maria Machado, o Natal de Manuel. É assim que eu faço na escola, tá? André estava ajudando a mãe dele a arrumar a sala para a festa de Natal. Armaram o presépio, penduraram bolas na árvore, enfeitaram as portas, pintaram os vidros da janela, tudo para o Natal. E André quis saber: mãe, mas o que é o Natal? É a festa do nascimento do menino Jesus. Mas antes que ela continuasse a explicar mais um pouquinho, a campainha tocou. Muito bom. Tia Marta, tio Valdemar estava chegando. E ele estava contente e disse: minha loja está cheia de gente comprando coisa. Vou faturar, uma grana. Natal é um tempo ótimo para eu ganhar dinheiro. Mas a tia Marta, que estava com o tio Manuel, não parecia muito contente, não. Ela estava muito cansada. Aposto que não tem ninguém cansado aqui com o Natal. Sentou numa poltrona, tirou os sapatos, pediu um copo d'água e falou: Natal, esse negócio de comprar presente me mata. Natal é um inferno. André ouviu aquilo, ficou pensando, não estava entendendo, era nada, saiu da sala e foi para o quintal. No corredor, Nick, ele passou no corredor, ele ouviu a irmã dele, mais velha, falar no telefone: estou louca para chegar no Natal para usar o vestido novo. E na cozinha,
No meio de uma porção de formas e panelas, e a cozinheira reclamava: não aguento mais, todo Natal essa trabalheira. E cada vez mais, gente, o André não entendia o que era Natal. Ainda bem que a gente tem aquele absurdo da sala, né, de inteligente. André encontrou o Henrique, que é o garoto mais inteligente da sala de aula dele. Henrique, por favor, você que sabe de tudo, o que é Natal? É a capital do Rio Grande do Norte. Ah, gente, o André já estava completamente perdido. Cada um falava uma coisa do Natal. Aí ele viu o Tião, o filho do porteiro do prédio do lado onde ele morava. Aí, Tião me conta, quem é Natal? O que é Natal? Natal era um cara que morava lá em Madureira e ajudou muita gente. Ele era da Portela, mas já morreu. Lá dentro, o anúncio do rádio gritava: aproveite o Natal e troque a sua geladeira! E depois, o Natal é um presente que você trabalhou para merecer. O Natal de Henrique e o do rádio não podia ser a mesma coisa. Enquanto o André pensava, viu a avó que vinha chegando. Depois de lhe dar um beijo, ela perguntou: você está se comportando direitinho, André? Amanhã é Natal, dia de menino bonzinho ganhar presente. O André resolveu perguntar ao pai. O pai sabe, né, gente? Pai, por favor, o que é o Natal? É um dia ótimo, é feriado, eu não tenho que trabalhar. E a cabeça da criança, né? Antes de dormir, André ficou deitado, pensando naquilo tudo. A cabecinha dele lembrava todas aquelas coisas. Natal é o nascimento de Jesus, é dia de ficar em casa, é dia de ganhar dinheiro, é uma trabalheira, é presente, é um inferno, é hora de trocar a geladeira, é um homem lá de Madureira, é a capital do Rio Grande do Norte, é dia de botar vestido novo, é dia de menino bonzinho que ganhar presente. E ele acabou dormindo. No dia seguinte, André resolveu falar com Manuel. É que Manuel, gente, era o maior amigo do André, colega da escola pública, um menino muito pobre, filho da Dona Maria e do seu José, marceneiro e biscateiro, que morava na favela do Pertinho. Manuel, eu queria descobrir o Natal de verdade. Me conta. E aí, o Manuel falou o seguinte: eu fui contando a história, fala ele, Natal é dia de ganhar presente. E o Manuel falou o seguinte para ele: Natal é o que a gente acha que é. Cada um tem o seu de um jeito diferente. Para você, André, o que é Natal? Manuel devolveu a pergunta para ele. Sei lá, o dia de estar todo mundo junto, alegre, uma festa. É isso mesmo. Mas tem alguns segredos. Já sei. Precisa ser bonzinho para ganhar presente. Nada disso. Precisa mesmo é ser bom. Não maltratar os animais, não bater em menino menor. E maior pode? Não. Então, eles ficaram ali naquela conversa e o André falou assim para o Manuel: você não quer vir com seus pais passar a noite de Natal lá em casa com a gente? O Manuel deu um sorriso meio maroto, de quem estava aprontando alguma coisa. Querer, eu quero.
mas nós vamos estar muito ocupados hoje à noite. Não posso prometer. Quer dizer, eu vou, mas não vou. E os dois se despediram. De noite começou aquela festa linda, né? Linda. Assim, uma porção de coisa, um monte de gente junto, avó, tio, primo, irmão, amigo. Só o Manuel não chegava com a Dona Maria e o seu José. Todo mundo ria, estava alegre, começaram a comer e a beber em volta da mesa. Mais tarde, cada um deu um presente um para o outro. André pegou uns carrinhos e foi brincar perto de onde estava o presépio. Então, ele lembrou que aquela festa toda era por causa do nascimento do menino Jesus. E começou a conversar com o aniversariante, que estava quietinho no presépio, deitado na palha, perto de São José e de sua mãe Maria. Como é, Jesus? Está gostando da sua festa? Sabe uma coisa? Eu nunca tinha reparado, mas você é a cara do Manuel. Aí, o menino Jesus do presépio deu uma piscadinha para o André e deu aquele mesmo sorriso maroto do Manuel. André sabia que não era sonho, que não era porque estava tarde e ele já estava pescando, era porque Manuel tinha vindo mesmo ao Natal dele. André ficou ainda mais feliz e aprendeu então o segredo do Natal. Vou dar para vocês o segredo. Aprendeu que o Natal é um dia de festa sim, mas é muito diferente dos outros dias. Quem é interesseiro o ano todo, continua interessado. Quem é resmungão, continua resmungão. Posse de pessoas, fica feliz porque todo mundo está alegre. E quem é bom e quer encontrar o Natal de verdade, pode até descobrir que o menino Jesus é um amigo da gente. E essa história, não sei se acontece isso com vocês, mas conforme a Ana Maria Machado vai contando, a gente vai percebendo que essas coisas vão acontecendo com a gente. Sem a gente perceber, a gente vai entrando nesse ritmo frenético de que está acontecendo. E para o Espiritismo? E para a gente que está aqui hoje na Casa Espírita, para ouvir falar do Natal? Nada melhor do que Emmanuel para contar para a gente. Ele fala assim: a sabedoria da vida se colocou no Natal de Jesus frente ao Ano Novo. Natal vem antes. No calendário, antes do Ano Novo. Na memória da humanidade, como que renovando as oportunidades do amor fraterno diante dos nossos compromissos com o tempo. Ele posiciona, Emmanuel faz uma colocação muito interessante, porque ele fala do calendário, que foi criado também pelo homem, e o Natal vem antes. Porque aí vem o Ano Novo, a gente começa a fazer promessas de modificação. Ele fala de uma oportunidade do amor fraterno. Será que realmente a gente no Natal pensa sobre isso? Isso não estou dizendo, é, irmão? Comecemos oferecendo a Ele, a Jesus, 5 minutos de pensamento e atividade. Emmanuel fala de 5 minutos de pensamento e de atividade. E a breve espaço, pouco tempo, nosso espírito, ou seja, nós espíritos, né? O nosso espírito, ele fala nesse sentido de que daquilo que a gente é,
se achará convertido em altar vivo da sua infinita bondade para com as criaturas, nas bases da sabedoria e do amor. Ele não separa a sabedoria do amor. Porque até para a gente fazer alguma coisa do bem, além do amor, a gente tem que saber o que a gente está fazendo, o que é que a gente está fazendo e para quê. Demoram juntas duas coisas, sabedoria e amor. E ele fala, não esqueçamos. A frase é pequena, não esqueçamos. Se Jesus não nascer e crescer na manjedoura da nossa alma, em vão os anos novos se abrirão iluminados para nós. E aí é de qualquer oportunidade que a gente tiver. Mas como que a gente vai presentear Jesus? Sendo um homem de bem. E aí a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, mas o que é ser um homem de bem? Eu peguei um pedacinho, porque o capítulo é lindo, esse trecho, né? É lindo, mas eu peguei um pedacinho para a gente amarrar o Evangelho de Jesus, segundo a doutrina, com a mensagem de Emmanuel. E com tudo que a gente ouviu da data de Natal, o Natal de Manuel, a gente vai fazer uma... Ele fala assim, o homem de bem, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maioria. É simples lei. Mas o que é justiça? O que é amor? E o que é caridade? Não é qualquer justiça. É a justiça segundo as leis de Deus. E a nossa justiça, ela vem se aprimorando. Nós temos muitas pessoas que falam assim, nossa, mas não sei para que tanta lei. Para que tanto? Porque a gente não precisa. Porque se não tiver a lei de trânsito, o povo enfia o pé mesmo. Porque se não tiver a lei Maria da Penha, as mulheres vão continuar morrendo e vão continuar apoiando. Porque se não tiver a lei, a gente precisa desse monte de lei ainda. A lei maior de Jesus é qual? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas quando a gente quer, né? A gente percebe vendo TV, e às vezes em muitas situações muito próximas da gente, que se não tiver a lei humana, aí é que a lei de Deus, ó. Que só da gente parar para pensar em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, a gente ia ter 5 minutos de pensamento e de atividade para o bem. Que é o que Emmanuel pede atrás. E amor? De que amor os Espíritos estão falando? Isso não sou eu. Isso eu tirei do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está trabalhando ainda para conseguir esse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quem é o nosso próximo? Perguntaram para Jesus. E aí ele conta a parábola do bom samaritano. O próximo é não, é ele, é quem passa na rua, é quem está no mercado da minha frente que fura fila, é o outro. Próximo. Pareceu uma dificuldade? Vamos lá. E a caridade. Que caridade? Amor em ação. E como é esse amor em ação? Doar o alimento é caridade? A gente precisa dessa aqui, tá? Para poder atender 30 famílias que estão passando por necessidade. Mas qual tipo de caridade? Porque muita gente, eu não sei se acontece isso com vocês, mas pergunta, vocês espíritas ficam dando bolsa, ficam
caridade, caridade, e aí ficam alimentando a pobreza. Quem tem fome tem pressa, já dizia Betinho, a gente precisa, mas é só dar a bolsa. Quando a gente está aqui no dia da entrega, alguém vem conversar, ou quando a gente para o carro no sinal, e a pessoa pede alguma coisa, e aí, tá tudo bem? Como é que está seu dia? A gente entrega logo o dinheiro e só dentro do carro. Porque a gente tem que ter certos cuidados também, não estou dizendo que não tem que ter. Mas, caridade. Não viu alguém que não está legal, percebeu que no trabalho alguém hoje chegou, aquela pessoa sempre chega e dá um bom dia, e hoje não chegou e não falou nada. Alguém foi lá perguntar para ela se está tudo bem? Isso é caridade. Ouvir, falar, ouvir mais ainda do que falar. Então, assim, pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, o leque é gigantesco. Se interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil. Quando é que a gente pode ser útil? Na casa da gente pode ser útil? De várias maneiras. De várias maneiras. No trabalho a gente pode ser útil, além do trabalho. No trabalho a gente tem sempre aquele que faz o café. Né? Ah, você pode fazer o café? Não sei se acontece isso com vocês. Faz café pra gente hoje? Não é o dia que eu vou chegar para dizer, não, faz o café hoje não, deixa que hoje eu faço. Estou falando só assim. Um exemplo pequeno. De ver a lixeira cheia em casa, esperar o outro tirar na mochila. Tira a lixeira. Amarra o bichinho. Pega o rodinho, passa na pia. Coisas pequenas. Ah, passei ali na rua, vi um brigadeirinho e trouxe para você. Nossa! Já viram no YouTube? Tem a tal da pegadinha, né? Tá lá o casal, tal, assim, e vem uma pessoa com um rapaz atrás. Tá aqui, Eliette e Frederico. Aí o Frederico tá com a mão por trás da Eliette. O rapaz vem assim, ó. E a Eliette não tá vendo. Aí o rapaz vem dali, entrega uma flor pro Frederico e sai correndo. Aí o Frederico olha surpreso assim e dá. Gente, o sorriso da pessoa que recebe uma florzinha é uma coisa magnífica de se ver. Mas com o tempo a gente esquece. A gente vai deixando que vai ter poucos. Eu estou falando da flor porque foi uma coisa que eu vi e foi para. Do nada, nós estamos assim na ponte, assim abraçado, aí o cara vem correndo e entrega a flor. Quando ele pega a flor e mostra assim. Pequenas coisas. Ele não fala de grandes coisas. Se eu tenho que perder a ocasião de ser útil. Se ninguém tem de se queixar de mim, ninguém tem nada para queixar da gente. Enfim, se fez aos outros aquilo que queria que os outros fizessem também. E aí, eu peguei um pedaço bíblico em Mateus. Um pedacinho. Como é que a gente pode presentear Jesus? E aí, peguei uma parte, vocês vão lembrar um pedacinho que eu vou ler. O rei dirá então à sua direita: venham vocês, abençoados por meu Pai, herdem o reino preparado para vocês desde a fundação do mundo. Pois fiquei com fome e vocês me deram algo para comer. Fiquei com sede e vocês me deram algo para beber. Eu era estranho e vocês me receberam de maneira tão agradável. Eu estava nu e vocês me vestiram. Fiquei doente
e vocês cuidaram de mim. Eu estava na prisão e vocês me visitaram. Então, os justos lhes responderão: Senhor, quando foi que o vimos com fome e o alimentamos, ou com sede lhe demos algo para beber? Quando o vimos como um estranho e recebemos, ou nu e o vestimos? Quando o vimos doente ou na prisão e fomos visitá-lo? O rei lhe dirá, em resposta: eu lhes digo em verdade, o que vocês fizeram a um dos menores desses meus irmãos, a mim fizeram. Então, todas as vezes que a gente estende a mão, estende o olhar, estende o abraço, estende o afeto, quando a gente acolhe qualquer criatura, qualquer desses pequeninos, é a Jesus que a gente está fazendo. Então, nesse dia que foi intitulado o dia do nascimento de Jesus, mas não só no Natal, que a gente se lembre desse aniversariante e que a gente tenha 5 minutos nessa data, mesmo que sozinhos. Às vezes a família está em festa, tem gente que não crê e a gente respeita, que a gente se recolha por 5 minutos e agradeça a Jesus, porque Ele veio até nós. E Jesus não tinha religião alguma, porque o que importa, e nós espíritas sabemos disso, e é o estudo do espiritismo que faz com que a gente fale isso com bastante segurança, eu posso dizer assim. O que importa é ser bom. Porque às vezes aquele que não acredita em nada é bom. Atende aos pequeninos. Porque Jesus, Ele não veio, vou fundar uma religião, o cristianismo. Ele só fez. Jesus serviu desde o momento do nascimento dele. Ele não escolheu um palácio para nascer. Ele não nasceu no meio dos doutores da lei. Ele não nasceu no meio dos ricos. Por isso que o livro da Ana Maria Machado cita o Manuel como um menino da favela. Se Jesus nascesse hoje, onde ele nasceu? No sertão? E aí eu estava vendo nessa pesquisa, nasceria em Gaza? Nasceria no continente africano? Onde nasceria Jesus? Jesus diria: eu sou espírita? Diria: eu sou protestante? Ele ia nascer da maneira como ele nasceu e ia fazer o que ele fez. O que ele fez? Tanto nas suas atitudes, quanto naquilo que ele falava. Então, que no dia que colocaram como aniversário dele, que a gente se lembre do legado, do que ele fez, do que ele foi. Jesus vivia com os marginalizados. Quando ele entrou no templo, foi para debater com aqueles que diziam ser tão sábios. Isso ele tinha todos os anos. Depois ele fica, não existe história de Jesus dos 13 aos 30, quando ele retorna e não escreveu nada. Jesus não escreveu nada, Jesus não registrou nada. Por isso que a Bíblia é Mateus, Marcos, foram eles que foram registrando, para a gente saber da história do que ele fez. E a humanidade, depois do nascimento e da vida de Jesus, ela se divide em antes e depois de Jesus, só porque ele
serviu. Um verdadeiro homem de bem. E aquela pergunta do Livro dos Espíritos: qual o único modelo e guia? A resposta é Jesus. Então, quando eu escolhi esse tema para hoje, claro que vai ser Natal, eu vou estar com minha família também, uma família eclética, tem protestante, tem católico, tem espírita, tem os agnósticos, tem gente que não acredita, e a gente vai estar junto. E o que acontece nesse período do Natal relatado pelos Espíritos? Independente da religião que se tenha, está todo mundo tão imbuído nesse sentimento do bem. Geralmente é nessa data que as pessoas que estão de mal fazem as pazes. Geralmente nessa data a gente procura aquele irmão que a gente não vê há um tempão, que a gente vai encontrar aquela mãe que a gente não vê há um tempão. Como a gente está imbuído, está envolvido nesse sentimento de fraternidade, é o momento que eu repito, só te falar, que Jesus mais se aproxima do nosso planeta. E que os Espíritos mais aproveitam esse momento de amor que a gente deixa brotar dentro da gente, e eles fazem trabalhos maravilhosos. Porque independente da religião que se tem, muitos se reúnem e fazem uma oração, e pedem, e agradecem. Então que a gente aproveite 5 minutos e a gente agradeça a Jesus, porque Ele veio, e Ele esteve e está no meio de nós. E eu gosto muito dessa imagem, que a gente se sinta abraçado por Ele, amparado pelos Espíritos desta casa, pelos nossos anjos lá, né? Porque a gente não tem ideia de quantas bênçãos a gente recebe no momento que a gente está com os nossos familiares. E às vezes, nem aquilo que a gente pediu ou não pediu, eles estão sempre nos amparando. E Jesus, que é o protetor do nosso planeta, ele só espera uma chance para que a gente se lembre dele. E eu quero desejar a vocês um bom Natal, viu? E Jesus abençoe vocês, que vocês estejam bem, com os familiares ou não, para que a gente possa aproveitar essa data que foi determinada para o dia do nascimento, mas que Ele nasça e renasça nos nossos corações todos os dias. Tá bem? Muito obrigada. Obrigada, Joana.